Graças, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Bom dia, tudo bem? Mais uma vez trago uma reflexão, né, na série The Revelation for the Revolution, dessa vez de número 61, né, com o título Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar, né? Enfim, é um título instigante que no decorrer da meditação vocês vão entendendo a razão pela qual, né? Já vou partir para a oração e para a palavra, né? Pretendo fazer uma reflexão breve, já visto que não são muitos textos, porém bem concisa, né? Vamos lá. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te glorificamos, Senhor. Sim, queremos que seja feita a tua vontade em nós e através de nós, porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fora da tua vontade, nos afastamos do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável e que de fato não é a melhor escolha. Assim, sim, que a tua glória se cumpra em nossa vida e através de nós, que a sua vontade se cumpra na nossa vida e através de nós, porque nós, por nós mesmos, sabemos que nunca, nunca, nunca alcançaríamos aquilo que é bom, perfeito e agradável. Assim, somos inteiramente dependentes de Ti, em tudo. Pai, venha falar conosco, conforme o Teu querer, para que venhamos a saber como Te ajudar, para que a Tua vontade em nós prevaleça, se cumpra, que a Tua glória em nós aconteça, que o Teu querer em nós aconteça. Que venhamos a saber, Senhor, aquilo que é do Teu querer, do Teu agrado. Que fujamos um pouco do nosso próprio umbigo, do nosso próprio querer, para que sim, possamos convergir para o Teu querer, que muitas das vezes, a maioria das vezes, é distante do nosso próprio querer. Assim clamo a Ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, que Tu derrames o Teu Santo Espírito, conforme o Teu querer, para que venhamos saber o que é do Teu querer para conosco. É o que eu clamo a Ti em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler apenas 2 textos hoje, né? E não muito longos, né? Primeiro, vamos lá. Como eu estava nos alguns vídeos anteriores refletindo a respeito, né, do Apocalipse, né? E convergindo para os tempos, né, atuais, né? Como sim, tudo indica que os sinais, né, estão bem evidentes que já estamos vivendo os tempos apocalípticos, né? E, enfim, vou ler mais um texto, dessa vez o Apocalipse, capítulo 16, tá? Só dando uma explanada a respeito desse texto, né? Tudo indica que, né, uma vez que vai se acirrando o processo de tribulação, vamos supor assim, né, de dor, tribulação, tudo indica que sim, indica a respeito da grande tribulação, né? E, claro, assim como no texto anterior, nos 2 textos anteriores, fiz diferenciação, né? Sendo que Apocalipse se destina, na maioria das vezes, o falar dele a um tempo escatológico, ou seja, ao fim do mundo. Mas também fiz a reflexão de que serve para um momento de pontual na vida de cada pessoa, tá? Ou seja, os escritos, os ensinamentos, os dizeres, as recomendações, né,
serve sim para momentos pontuais na vida de cada pessoa, em tempos diferentes, seja 2000 anos, 1000 anos, ou nos tempos de hoje, nos insere. E sim, serve também para um tempo escatológico, assim como também esse capítulo 16 também da mesma forma, né? Que nada mais é, a meu ver, é o processo de conversão da pessoa, né? Aqui, claro, a gente sabe que normalmente a gente se volta para Deus em dor, né? Então esse é o processo de conversão da pessoa. Não tem, enfim, quando tudo está bem, tô aqui tomando minha água de coco na beira da praia, quer saber, tá muito chato isso aqui, eu vou ler a Bíblia, né? Normalmente não é assim. Normalmente você busca Deus de verdade. Quando há um anseio muito grande por Deus, que Deus é alívio, como se Jesus estivesse falando naquele instante para você: vinde a mim todos vós que estáis com o fardo pesado, e eu vos aliviarei, tirarei de vocês esse jugo pesado e vos darei um jugo leve. Normalmente o processo de dor, esse é o processo de conversão, né? Ou seja, tirarei de vocês esse jugo pesado que te pesa e vos darei um jugo leve, um refrigério, um alívio. Né? Todos aqueles que estão, enfim, cegados, coagidos, maltratados, quase que mortos pela malignidade vinda pelo pecado, estão borrachados no chão, estão em processo de dor, estão numa tribulação, né? Seja qual em cada instância, qual a circunstância, né? Sabemos que sempre o pecado vai convergir para um processo doloroso. E sim, que diante desse cenário, sim, é um momento de quebrantamento, de rasgar a terra do coração. Sim, arar essa terra do coração, para que daí sim a palavra de Deus surta efeito. Aí sim a semente caia nessa terra, germine e gere frutos 100 por 1, né? Então é mais ou menos esse cenário. Então vou ler aqui, já vou ler meditando, né, a respeito, né? Vamos lá, capítulo 16, vou ler inteiro. De Apocalipse 16. Tá. Perdão, gente. Eu vou iniciar no capítulo 15. Então, capítulo 15, versículo 5. Né? Capítulo 15, versículo 5. Só para vocês entenderem o contexto em que está sendo falado. Né? Capítulo 15, versículo 5. E vou adiante, depois capítulo 16, até o final. Tá? Vamos lá. Capítulo 15, versículo 5. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário, o tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito e com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Enfim, vou ler aqui esse finalzinho. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Aqui ele vai falar dos 7 flagelos que são, sim, significativos de dor, né? Então aqui fala que ninguém podia entrar no santuário. Que santuário é esse? Né? Podemos nos dizer que é onde realmente o âmago do templo do Espírito Santo, né? Ou seja, como se fosse a sala dos Santos Santos, né? Então,
aqui é uma recomendação ou seja, uma afirmação, que é preciso vir isso. É preciso por quê? Por que é preciso? Na nossa vida real a gente sabe que ninguém se converte assim do nada. Ah, hoje quero. Não é uma ideia que surge. É uma convergência. É uma convergência. Né? Novamente, só para inspirar esse texto, novamente eu trago aquela passagem da mulher adúltera. Né? Ou seja, a mulher pega em flagrante adultério. Ela não, estou em adultério agora, não, quer saber, eu vou lá encontrar Jesus. Não foi assim. Naquele caso pontual. Foi preciso, sim, ela ter sido escandalizada pelo pecado. Né? Foi preciso, sim, os escribas e fariseus pegarem ela em flagrante, levar ela até Jesus, humilhá-la, né? Desprezada, ou seja, arrebentar, ou seja, com o emocional dela, ou seja, com a moral dela, né? Deixá-la humilhada no chão, quebrantada, né? Ou seja, naquela situação que ali no vídeo anterior, em que os escribas e fariseus apanharam a mulher em flagrante adultério e levaram até Jesus e falaram: olha, Senhor, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, perante a lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que tem a dizer? Enfim, nessa situação em que Jesus inicialmente se abaixa no chão, todos de pé, Jesus se abaixa no chão, começa a escrever no chão, os escribas fazendo impacientes, o Senhor não vai falar nada, como se estivesse provocando ele. E Jesus se levanta e fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foram saindo, todos, os mais velhos para os mais novos. Depois Jesus se baixou de novo no chão, começou a escrever. Daí, estando ele, só ele e a mulher, falou: mulher, aonde estão eles? Alguém te condenou? Não, Senhor, pois também não te condeno. Vai, não peque mais. Né? Então, claro, esse é um processo de conversão. É um processo. Né? Em que sim, precisou sim haver dor ali, quebrantamento. Né? E aqui a gente vai explanar a respeito disso. Então, ou seja, o objetivo, né, creio, de Deus para com todo ser humano, chamado a ser filho dele, ele vir morar no coração do seu filho. Mas como eu digo aqui, ó, ninguém entra nesse santuário se não vier esses flagelos. Entende? Então, se não houver um momento em si, ápice da conversão, demarcante da conversão da pessoa, que realmente diz a ela, enaltece ela que sim, é preciso ter uma verdade para com Deus, uma busca verdadeira com Deus. Quando é uma busca verdadeira com Deus? Quando já não faz nenhum sentido, né, sem Deus. Ou seja, quando já realmente não temos expectativa de vida. Não temos... Ou, por exemplo, quando a pessoa está sozinha e todos deixaram ela. Ou quando realmente vem uma doença em que já não... Ela já por si só não consegue viver. Às vezes precisa de ajuda. Né? Muitas formas. Ou de repente numa prisão. Ou de repente em processos dolorosos em que depois de conflitos. Enfim, muitas formas de quebrantamento de coração onde a pessoa se vê angustiada, quebrantada. Né? Assim é o processo pontual de cada um e assim também é. Né? Sabendo o que? A grande tribulação antevê um fim. O quê? Do mal, ou seja, em que o Senhor vai escolher os seus. Né? E claro, esse tempo é um tempo que não vai. Vamos parar aqui para esperar tal fulano, talvez um dia ele vai se converter. Vamos esperar, gente. Não. Tá tudo marcado na hora certa. Tá para acontecer. Ou seja, no sentido de que vai se afunilando o funil,
a turbulência no gargalo do funil vai aumentando. Sim, para que realmente a água passe no seu tempo certo, né? Ou seja, tem o seu tempo certo, como vai convergindo, vai se acirrando o tempo, vai chegando perto do dia, assim, vai se intensificando os processos de conversão, né? E claro, né? Talvez aquilo que Deus pesou na vida da pessoa durante toda a vida não a fez converter, talvez a fará quebrantar o coração num processo mais rigoroso, como a grande tribulação na vida dela, né? E sim, você pode ver que os processos de dores na vida das pessoas aumentaram muito de um tempo para cá, né? De angústia, de, enfim, sofrimentos, de todo e qualquer, diversos, né? Tá, vou dar continuidade então, aqui agora sim, capítulo 16, versículo 1, Apocalipse. Tá. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derrame sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Da ira de Deus. Como se talvez um pai já, enfim, enfadado das rebeldias do seu filho, reservasse um momento para uma disciplina mais concisa, mais eficaz. Ou seja, né? Vamos lá. Primeiro flagelo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, sobre a terra, sobre a terra. Apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Primeiramente aqui, úlceras malignas. Úlceras malignas, feridas malignas. Sabe que feridas malignas são tumores, né? No sentido como que se fossem cânceres, em que a própria célula da pessoa vai se multiplicando de forma irregular. Então, o que ocasiona ferida é a própria pessoa mesmo. As características dela fizeram convergir em ferida, né? Ou seja, células do próprio corpo dela. E olhando na vida da pessoa, no ambiente espiritual, aquilo que ela fez, ela está colhendo, é consequência dos seus próprios atos. Ou seja, é particularidade dela mesma, das atitudes dela mesma, que ao convergir, a causam dor, né? Ou seja, consequência do pecado, das suas ações causam dor. Tá. Quem são essas pessoas então? Ó, nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Sabe que tem muita ainda discussão a respeito disso, né? Mas, marca da besta. A gente, né, a Sagrada Escritura nos fala, na testa e na mão. Sabe que testa nos serve para significar testemunho, tanto da Sagrada Escritura, uma vez que colocavam a palavra na testa, davam um testemunho da palavra de Deus, e sim, também da besta. Testemunho da besta o que é? Falar coisas adequadas a ela, características dela, ou seja, singularizar a besta na pessoa, uma vez que significa o quê? E adoravam a sua imagem. Qual a imagem dele, da besta? Monstruosa. A pessoa que personifica as características dela está adorando a sua imagem, né? Uma vez que o objetivo dos filhos de Deus é ser imagem e semelhança de Deus. Porém, quando deixamos esse foco, sim, nos convergimos com o foco contrário, que claro que é da malignidade. E sim, uma vez que personificamos, né, algo contrário a Deus, sim, algo que, sim, por exemplo, o fato de eu testemunhar, né, as razões da besta, ou seja, falar coisas como ela me sugere que eu falo, né, ou seja, xingamento, discussões, brigas, né, deboches, nem coisas como tais, e obras, qual que você faz com a mão, né?
marca na mão. A marca na mão significa com a mão que a gente faz normalmente o trabalho da besta, que é roubar, matar e destruir. Então, roubo, não somente dinheiro, não. Roubo sonhos, né? Roubo a esperança da vida das pessoas. Como se faz isso? Talvez traindo, né? Matando, não somente vidas, mas também as emoções que fazem com que a pessoa tenha razão de vida, tenha motivação de vida. É matar a pessoa. Como você faz isso? Traindo, injustiçando, oprimindo. São obras tais como a besta, né? Enfim, destruindo não somente estruturas físicas, mas sonhos. No sim, vou apagando na vida da pessoa um sonho que, de repente, de ser feliz, por exemplo. Quando vou oprimindo ela, tornando-a cativa, neutralizando a imagem dela mesma que ela tem, ou seja, uma pessoa feliz, né? Sim, estou fazendo algo característico da besta, sim, estou adorando a imagem da besta, né? Quando se faz essas coisas, né? Vamos lá. Tá, então é a primeira instância da conversão, né? Quando se vê, sim, as consequências do pecado sobre esses que acometeram as razões da besta, que é as razões do pecado, né? Vamos lá. Segundo flagelo, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. Transformou em sangue como de um morto. A gente sabe que sangue é sacrifício, né? Como de um morto. Quem é um morto? Quem podemos dizer? Você sabe que a respeito do número 1, né, na Sagrada Escritura, a unicidade, ela se converge para Deus, né? Claro, quem foi essa figura de Deus que foi morto por Jesus Cristo? Como deu morto, sim, como sacrifício dele, né? Ou seja, e morreu todo ser vivo que havia no mar. E morreu todo ser vivo que havia no mar. Isso aqui é mais ou menos o processo, como tirar aquela pessoa do mar, né? Como que faz? Morrendo. Morrendo. A pessoa tem que morrer para si, para nascer de novo, né? Tem que morrer o velho homem para nascer um novo homem, né? Vamos ler, vou ler de novo, tá? O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, em sacrifício. Ou seja, não é quando o mar... O que é o mar? O ambiente onde está a monstruosidade. O ambiente está conservado ali as espécies malignas, que sim, induzem ao pecado, depois recobra as consequências dele, causando o quê? Sofrimento, né? Ou seja, então, gente, esse processo do pecado feito pelo mal. E depois, sim, a dor também feita pelo próprio mal, né? Por exemplo, né? Naquela razão da mulher adulta. O mal a levou a pecar. Vamos intitular o mal como sendo mar aqui, tá? O mal levou ao pecado, terá. Depois, a razão, uma outra razão, a fez sofrer, que foi a ação dos escribas e fariseus, que o âmbito maligno, que era dar a rasteira em Jesus, ou seja, que era pôr em prova Jesus, um âmbito maligno de perseguição, a trouxeram ela lá, né? E a fizeram sofrer, né?
Então, ou seja, só convergindo aqui, isso seria, o que seria trazer a mulher e fazer sofrer, derramar sangue, derramar sangue. O pecado era doce, agora se tornou sacrificioso a consequência dele, dolorosa, né? Então, olha lá, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, ou seja, e o mar se transformou em sangue, em sacrifício, como de um morto. Morreu todo ser vivo que havia no mar. Claro que esse é um processo, né? Morrer para o velho homem. Naquela instância da mulher adúltera, claro, como a razão opressora sobre ela, né? Naquele tempo, sobre a razão da mulher adúltera, a extinguir a possibilidade de continuidade de vida, ao ponto de que, se não fosse Jesus para ela, não teria mais razão de vida, né? Ou seja, ela teve que morrer para a vida dela, para ter continuidade na vida dela, né? Foi sim, outorgada ali, né? Ela já não teria razão de vida mais, se não fosse a razão de Jesus, né? Tá. Terceiro flagelo. Terceiro flagelo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue dos santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Tá, ali só para ter um plenário geral do contexto. Vou voltar aqui. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Você sabe que rios nos convergem ao mover de Deus, né? A gente sabe que tanto aqui a razão de rios como as fontes das águas, né? Retoma a razão lá do rio de Deus saindo do Éden, do jardim, no Éden, e se difundindo em 4 grandes rios, né? E tudo isso é um mover de Deus. Ou seja, um rio originário, uma fonte das águas que vem de Deus e se divide em 4 grandes rios, que é Pison, Gion, Tigre e Eufrates, cada um com seu significado e sua razão, em que os 4 compõem o caminho do cristão, né? Ou seja, Pison, arrebentamento das águas, perdão, espalhamento das águas. Ou seja, quem veio para espalhar? O inimigo, uma vez que ele divide e sim, por consequência, espalha, né? Ou seja, teve contato com o pecado, arrebentamento das águas. Exatamente o que aconteceu com a mulher. Está arrebentada, né? Posteriormente, tigre, que é rápido, veloz. Uma vez que a gente está correndo, a gente está focado, olhando só para frente. E a razão da vida da pessoa agora é olhar para Jesus, né? Ou seja, é a busca por Jesus, o caminho, né? Em que sim, provas virão. Rio Eufrates, frutífero, né? Uma vez que o fruto que se espera que demos a Deus é o amor, que também é o fruto do Espírito Santo. É a consequência do Espírito Santo agindo em nós, né? Esse é o caminho do cristão. E, assim, todo esse caminhar é sacrificioso, né? O arrebentamento é sacrificioso, né? Ou seja, buscar Jesus é sacrificioso. Ou seja, e você amar é sacrificioso. Nesse sentido, vamos ler aqui, então. Terceiro, nos rios nas fontes das águas. Eles se transformaram em sangue, sacrifício. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, Senhor Jesus Cristo, Deus unigênito, Deus na figura de um ser humano, o santo, pois julgaste estas coisas por sim. O que é julgar? Atribuir valores, né? Ou seja,
que assim seria e assim é. Ele nos mostrou o caminho. E o caminho, sim, temos que seguir para chegar ao lugar. Assim como ele nos mostrou como chegar, né? Ou seja, na razão da sua via sacra e do seu sacrifício, né? Porque derramaram sangue de santos e profetas. Quantos e quantos, né? Exemplos, né? De homens de Deus e também da própria pessoa de Jesus Cristo, né? Que realmente não tiveram vida fácil para alcançar, né? A glória de Deus, né? Tá. Também lhe deste sangue para beber. Quem bebe tem sede, né? Quem bebe anseia por algo, né? Ou seja, se eu anseio a Deus, se eu estou buscando agora a Deus, que vai ter o quê? Sangue, sacrifício, né? Essa é a busca sacrificiosa de Deus, né? Tá, vamos lá. Tá, é o que merecem, né? Poxa, mas merece? Deus quer que a gente sofra? Talvez, se eu mudar a palavra aqui, é o que lhes cabe. É o que lhes faz morrer o velho homem. É o que lhes faz, né, se formar um vaso de honra. Não é na facilidade, né? Ouvi uma voz ao altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Vamos lá, quarto flagelo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. Ele foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Tá. Quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. A gente sabe que o sol, lá em Gênesis, né, é o luzeiro maior para governar o dia. Sim, na figura, é claro. É a razão de luz, a razão do nosso luzeiro, da nossa, para onde a gente deve olhar para se orientar, né? Ou seja, com base na orientação dele, ele nos governa, que é Jesus. Aí ele mesmo falou: olha, eu venho para trazer fogo, e como gostaria que estivesse queimando já, né? E claro, esse fogo, uma vez, tem a razão de ardência, uma vez que ele falou: olha, acho que está em Lucas 12, se não me engano, né? Vocês pensam que eu vim para trazer paz? Não, vim trazer divisão. O que? Separar o joio do trigo, um ambiente conflituoso, né? Não que ele se agrada da divisão, mas sim, é preciso dividir o joio do trigo, ou seja, separar, tirar de mim aqui esse joio, para que eu possa me purificar em trigo. Onde acontece isso? Claro, ambiente tenso, ambiente caloroso, ambiente como um forno doleiro, nas últimas etapas do forno doleiro, né? Ou seja, né, me provando intensamente, né? Por que razão Deus permite esse cenário tão conflituoso que estamos vivendo hoje? Sim, estamos no forno doleiro, sendo provados, sendo aprimorados. A saber que o forno doleiro, a temperatura é muito mais intensa do que o forno doméstico, para que realmente esse vaso de honra não trinque. Quando sim for usado na glória. Ou seja, que sim, que a sua integridade não se rompa, que não venha a ser um corpo corruptível. E claro, precisa ser provado,
Aonde? No ambiente tempestuoso, como no fogo, né? Gente, às vezes posso estar explanando aqui de forma um pouco mais enérgica, enaltecendo uma rigidez, uma severidade, mas não é brincadeira. A vida de cristão não é brincadeira. Se eu estivesse massificando aqui, gente, eu estaria iludindo. Haja vista a Sagrada Escritura, tantos homens que passaram e nos mostraram o exemplo. Não foi nada fácil. Mas sim, sabemos que se ficarmos firmes até o fim, veremos a glória e valerá a pena. Se não ficarmos firmes até o fim, independente da circunstância, que adiantou chegar até aqui? Então, claro, se temos que nos referenciar para assim se mantermos firmes, claro, temos que olhar um exemplo mais alto, como o de Jesus, por exemplo. Para que sim, o que estamos passando talvez não se torne assim tão desanimador. Então, claro, temos que olhar sim, um olhar mais, ou seja, supremo, como o de Jesus, por exemplo. E sim, que foi muito severo, ou seja, o que ele passou, né? Não temos que nos basear no exemplo mais, ou seja, se eu preciso tirar 5, eu tenho que focar, tirar 7. Não quero nada. Se eu, assim, então, se eu estudar para tirar 4, talvez eu... Não é assim. Esse talvez é muito perigoso. Eu já pensei que a salvação é a coisa mais importante da sua vida. Tá. Então vamos lá. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. Sim, é um ambiente, tanto na vida pontual da pessoa, em que vai ser provada. Vai ser provada. E na verdade, gente, a maior prova da vida da pessoa é o amor. É amar. Deixar de si para o outro. Como que a gente morre para nós? Morrendo um pouco dia a dia. Isso é o amor. Deixar de si para com o outro. Para a razão do outro, favorecendo o outro. Né? Convergindo para esse é a grande tribulação. É quando talvez temos que perdoar coisas que talvez sejam imperdoáveis. Né? Talvez poderíamos nós anteriormente ter amado em parcelas, ou seja, em conta-gotas, ali de forma homeopática, né? Ou seja, gradualmente. Mas se chegamos aqui endurecidos, né? Num tempo em que se intensifica nos últimos dias, ou seja, no gargalo do funil, claro, vamos ser convidados a amar. Porque, gente, se a gente não souber amar, se a gente não souber perdoar coisas imperdoáveis, como que a gente vai para lá? Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Se a gente não souber fazer isso, como que a gente vai para lá? Se a única coisa que vai ter lá é amor, puro amor, o que a gente vai fazer lá se a gente não souber amar? Então, sim, né? Ou seja, as razões por exemplo, só uma razão que nos coloca no fornoleiro, por exemplo, perdoar coisas imperdoáveis. Cada um na sua mente tem. O que ele não perdoaria? Sim, tem que perdoar. E muitos estão sendo provados, né? Porque realmente, gente, a gente acha que é fisicamente, se for, não é aqui, ó. Esse morrer, essa ardência aqui, dói. Perdoar coisas imperdoáveis dói. Mas não mata. Pelo contrário, da vida. Pelo contrário, liberta esse ser do orgulho. Liberta do homem, velho homem.
e faz nascer um novo homem, a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá. Versículo 10, quinto flagelo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Ou seja, vamos lá. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém não se arrependeram de suas obras. Você viu aqui que em algum momento ele fala na terra, coração. Por exemplo, só identificando esses integrantes naquela cena, né, da mulher adulta, né? Pessoas, aquela que não estava, ou seja, na mulher, por exemplo, aqueles que estavam tacando pedra, né? Pessoas. Na terra, tratando-se de coração, um coração ali que estava sendo foco, que claro que convergiu para Cristo, foi da mulher. Então, tratando-se de terra, podemos olhar para a mulher. E pessoas, aqueles que estavam tacando pedra, né? Vou ler aqui, pensando naquele texto, e claro, vou convergir para a nossa realidade, tanto escatológica dos últimos dias, ou seja, do fim do tempo, fim do mundo, como também no momento pessoal de cada pessoa, né? No momento pontual de cada pessoa. Vamos lá. Quinto flagelo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Trono da besta, ou seja, onde a besta tem a sua autoridade, onde ela governa, né? Ou seja, como ela governa? Claro, a ação dela é feita por pessoas, né? Ela usa pessoas aqui para, sim, fazer o trabalho dela, que é matar, roubar, destruir. Como as pessoas naquela cena da mulher adulta, como as pessoas dos fariseus, que queriam destruir a razão de Jesus, independente se a mulher estava sofrendo ou não, né? Estavam sendo, sim, usados pela besta para essa razão, né? Vamos lá. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. Aquele cenário em que os escribas fariseus estavam vivenciando, certos da vitória, mas cegos do que estava por vir, né? E também, se podemos ver que a vitória da besta era matar a mulher, sim, perdeu, porque a mulher foi salva, né? Se Jesus absolveu, então não condenou, então absolveu, então salvou, né? Vamos lá. Aqui, ó. O reino da besta ficou em trevas, ou seja, sem nenhuma visão, sem nenhuma certeza do passo seguinte, né? Ou seja, incerto, vamos colocar assim, incerto, né? O reino da besta ficou em trevas, as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Como é que ficou então a postura daqueles que estavam certos que ainda rasteira em Jesus? E Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire bem a pedra. O que eles fizeram? Morderam a língua. Foram embora caladinhos. Imagina eles orgulhosos, altivos de si, soltando as pedras e indo para casa murchinho de como que não estava, né? Ou seja, a maldição da língua deles. Ou seja, eles falam, não, agora não derruba Jesus. Ixi. O quê? Jesus calou a boca deles. E esse é o contexto, tanto da razão pontual. Por que pontual? Porque uma vez que uma pessoa se converte, ela cala a boca de muita gente. E também no momento escatológico. Porque o objetivo, uma vez que Deus já retirou desse ambiente os filhos dele, pronto, para quem vai precisar do mal? Não precisa mais, né? Então, o mal tem seu fim certo.
né? Vamos lá. Isso aqui é só qualificando, tá, gente? Como é que é o cenário de conversão, tá? Aqui, mas eu não está sendo as razões externas, ou seja, daqueles que oprimiam, daqueles, aquela pessoa que está sendo oprimida, né? A razão externa dela. Tanto assim, no momento pontual, também na razão em que vemos os últimos dias, né? E sim, aqueles que estão oprimindo, sim, terão o seu fim adequado, né? Ou seja, a gente sabe que, né, o mal não é para sempre. Vai chegar o fim do mal e aqueles que praticam o mal vão findar com ele, né? Tá, tá, vamos lá. O reino do abismo ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. As pessoas e blasfemaram contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Blasfemar. O que é blasfemar contra Deus? Ir mais longe de Deus. Se afastar mais de Deus. Blasfemas, podemos nos dar relevância à blasfêmia contra o Espírito Santo, que é virar as costas do Espírito Santo mais ainda, né? Podemos evidenciar isso aqui na crucificação de Jesus. Um bandido do lado esquerdo, um bandido de um lado, outro bandido do lado esquerdo, do lado direito. Um bandido, ainda, apesar de ter sofrido muito, apanhado, humilhado, desprezado, ainda se tornava altivo, né? Ou seja, querendo ainda se tornar mais mal, né? Claro, se afastando mais de Deus. Por outro lado, um bandido, sim, quebrantou o coração. O que ele sofreu, a humilhação, o desprezo que ele sofreu, quebrantou o coração dele. E isso aproximou de Deus. Ou seja, ele clamou por misericórdia a Deus. Ou seja, o efeito do arado foi efetivo. Quebrantou o coração e clamou misericórdia de Jesus e foi salvo. Em contrapartida, há aqueles que, apesar das angústias e sofrimentos, se afastam ainda mais de Deus, né? E claro, blasfemaram contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras, né? Imagina aqueles fariseus, estavam mais bravos ainda com Jesus, né? Mais angustiado, né? Úlceras, né? Ou seja, as feridas neles, né? E no âmbito assim da alma, né? Sim, aquela razão de Jesus, de calar a boca dele, provocou ferida neles. Mais ira contra Jesus, né? Ou seja, conotando a angústia que eles sofreram, né? Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Sexto flagelo. Então, esse também é o ambiente dos últimos dias. Aqueles que, quebrantados, se aproximam de Deus e aqueles que, apesar de sofrer, não se afastam de Deus, né? Vamos lá. Sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E o rio Eufrates, como eu tinha falado inicialmente, o rio frutífero, fértil, é o último rio, o último processo da vida de cristão, que é frutificar, dar frutos a Deus, que é amor, né? Fruto do Espírito Santo. Então, as águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis. Opa, isso aqui tem muito a ver. Devido à crueldade, se espalhava, o amor de quase todos se esfriaria, né? Você vai ver que reis aqui são aqueles que estão determinados a agir malignamente, ou seja, aquele que for incumbido de fazer o mal, né? Então, ó, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, ou seja, aquele mover do rio frutífero, do rio que sim nos faz amar, ou podemos entonar como a graça de Deus, né? Movidos pela graça, amamos mais facilmente, né? Mas longe da graça, sim, nos tornamos frios, né? Estamos vivendo um tempo sem graça, né? Sem a presença de Deus, né? Ou seja, então, as águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis. Claro,
Devido à crueldade se espalhava, o amor de quase todos se esfriou. E sim, quanto mais esfria, mais crueldade aumenta, né? E mais ação maligna, como as dos reis, né? Aqui intitula como reis, né? Aqueles que têm autoridade, né? Ou seja, os altivos, orgulhosos, arrogantes, aqueles que oprimem, né? Ou seja, vamos lá, fazem o mal, né? Ó, as águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Você sabe que número 3 faz significância à plenitude, à completude, ou seja, como convergir aqui, né? Ó, boca do dragão, boca da besta e boca do falso profeta. Ou seja, como se fosse o mal inteiro, né? Como se fosse o mal vindo com toda a sua força, né? É, imundos. Imundos. Você sabe que isso aqui posso ter pela parafraseando, ou seja, imundo, no mundo, né? A gente sabe que a Sagrada Escritura nos fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, uma vez que eu vou fazendo elos com o mundo, alianças com o mundo e com as razões do mundo, e sim, rompo elos com Deus. Isso é como se fosse uma dualidade. Uma vez que me aproximo do mundo, me afasto de Deus. Uma vez que eu me aproximo de Deus, me afasto do mundo, né? Não pensar que o que é o mundo? Tudo aquilo que é contrário a Deus. Se Deus falou, olha, se você tem 2 túnicas, dê uma quem não tem. Se eu faço contra isso, me aproximo do mundo. Se eu faço a favor disso, me aproximo de Deus. Entende? E a gente temos muitos ensinamentos, muitas orientações. Se te der um tapa numa face, oferece outra. Se eu não ofereço, me aproximo do mundo. Se eu ofereço, me aproximo de Deus. Ah, tem que fazer papel de palhaço? Não. É perdoar. É não sentir. Né? Então, quando às vezes a gente pensa em mundo, a gente joga logo pensamentos monstruosos. E aquela trave com relação a nós mesmos fica lá. Porém, mal sabemos que somos imundos. Aqui, ó. O que é ser imundo aqui? É não amar, não se preocupar com o outro. Né? Tá. Então, enfim, o mal se armou vendo com toda a força. Tá. Versículo 14. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Mais uma vez, né? Mundo inteiro. Né? Só fazendo a ligação com a plenitude do número 3, ou seja, vindo com toda a sua força, né? A fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, né? Eis que vem um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, que guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja na sua vergonha. Opa, a orientação em relação a esse contexto aqui, ó. Eis que vem como um ladrão. Quem vem? Jesus. Bem-aventurado aquele que vigia. Vigia? Para não cair em tentação? Sim. E guarda as suas vestes, a sua proteção, para que não ande nu. Ou as 5 virgens, né? Que, sim, foram vigilantes no óleo, no fogo aceso dentro de si. Que ainda no meio tempestuoso buscaram amar, escolheram amar. Guarda suas vestes.
versus segurança também. A luz da lamparina era a segurança delas. Porque se elas tivessem, quando chegasse o noivo, luz, lamparina, óleo, azeite, sim, entrariam. Caso contrário, não, né? Para que não ande nu, ou seja, desguarnidas, sem óleo, sem azeite, e não se veja a sua vergonha, sim. Aquelas que chegaram com a porta fechada lá, sim, por envergonhadas, né? Então juntaram os reis no lugar em que se chama Armagedon. Que significa isso? Em hebraico, eu não sei bem o nome, mas é um monte, uma planície, um lugar alto, uma planície fortificada. Está relacionada a um lugar estratégico na Sagrada Escritura em que houveram muitas guerras. Muitas guerras, um lugar estratégico. Um lugar que era acesso do mar, em que, ou seja, o mar tinha acesso, né, era um acesso, uma planície em que o mar tinha acesso, ou seja, era uma rota, né, advinda do tráfego vindo pelo mar. Era um lugar estratégico onde vieram muitas guerras. Isso no Antigo Testamento, eu não lembro bem o nome, que é em hebraico, o original em hebraico. Enfim, mas era uma planície, um lugar estratégico onde houveram muitas guerras, né? Só conotando no contexto apocalíptico, o que seria essa grande luta contra o Cordeiro? O que seria? Né? No contexto em que onde estiver o morto, o cadáver, ali amontoarão os abutres. Por acaso é o Cordeiro que trava a luta contra os abutres? Não. É a razão dos abutres que perseguem o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, através da graça do Espírito Santo, que está naqueles que estão sendo perseguidos, maltratados, oprimidos, né? No efeito escatológico, falando, sim, estamos vivendo dias de perseguição na luta contra o Cordeiro, na luta contra aquele que está. Se permanecermos até o fim firmes, conservando o azeite, ou seja, amando, sim, estamos sendo sábios. Se porventura nos deixamos enfraquecer nessa luta, nessa perseguição, o que significaria isso? Começar a lutar com o próprio braço e não permitir que Deus lute em si. Como que Jesus lutou? Caladinho, quietinho, suportou, na verdade. Como um cordeiro, mudo foi levado ao matadouro. Se porventura em mim vem a ira de eu, com meu próprio braço, querer lutar, eu perco e o mal vence. Sim, acaba meu azeite, o amor que estava aqui esfria. Mas se porventura, diante desse cenário de perseguição, eu, assim como Jesus Cristo nos ensinou, nos orientou, calado fico, suporto, perdoo, oro por aqueles que nos perseguem. O que é? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Enfim, conserva o azeite. E isso faz com a razão que Deus vença, né? Porque, na verdade, gente, isso aqui é um processo de conversão. A conversão, ela só é efetiva quando chegamos no local. Porque até o ponto de chegar no local, corremos o risco de não chegar. De repente, enfraquecer, parar a velocidade e voltar para onde íamos antes, né? Então, a minha conversão, o que é conversão? É feita de salvação, né? Quando eu garanto a salvação? Sim. Quando eu estou selado, quando o Espírito Santo está habitando em mim, quando sim fui provado. Ah, sim. Assim como o apóstolo Paulo falou,
completei a carreira, lutei o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí sim, você guardou a fé. O que é guardar a fé? A fé atua pelo amor, né? Objetivando chegar ao prêmio da salvação, ou seja, aqueles que ficarem firmes até o fim. Como saber? Aí que tá, não dá para saber. Não dá para saber quando Jesus vai voltar. Então o que tem que fazer? Suportar até ele voltar. Tá. Tá. Agora, sétimo flagelo e o último flagelo. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, conotando espiritualidade. E uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito, está consumado. E sobreveram relâmpagos, vozes, trovões, e correu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. A grande cidade, uma cidade, se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre as pessoas, uma grande chuva de granizo, com pedras que pesava mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus. Por quê? Esse flagelo do granizo era terrível. Tá, vou voltar aqui meditando, tanto na vida pessoal, né, ou seja, e também no contexto que é em comum a todos nós, no tempo escatológico. Né? Vamos lá. Então o sétimo anjo derramou a sua taça sobre o ar. Ou seja, como eu havia falado, na espiritualidade, isso ocorre na espiritualidade. E uma voz forte saiu do santuário. Voz forte do santuário. Do lado do trono. Quem é que está no trono? Na pessoa de Jesus, né? Dizendo: está feito. O que ele falou? Está consumado. Ou seja, exemplificando o exemplo dele na cruz. Uma vez que ele sofreu até o fim, suportando ali, ao ponto de sentir-se, as últimas angústias dele foram terríveis, ao ponto de sentir-se abandonado até mesmo pelo pai dele. Uma vez que, quando ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Nem chamou Deus de pai, uma vez que ele sempre chamava Deus de pai. Né? Então, sim, suportou lá. Veja, meu Deus, por que me abandonaste? Um pedido de misericórdia a Deus e não é um apontamento. Pode até soar como um apontamento. E sim, o que ele sofreu, gente, qualquer ser humano que passasse por aquilo
sendo inocente, com o intuito de amar, né? E ver-se lá abandonado por tudo e todos, né? Sim, isso era muito angustiante. E sim, uma razão de se blasfemar contra Deus, mas na razão em que, na luta espiritual que ele estava lá, ou seja, o emocional dele sendo afligido brutalmente, ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Como um pedido de clemência. Pai, cadê você? Sabe? Não uma razão altiva de falar: olha, você não apontou o dedo para Deus. Olha, por que você fez isso comigo? Não, é diferente o teor, o sentir do que ele falou para o por que você fez isso comigo. Você não devia ter feito isso comigo. Olha o que eu fiz por você. Então, é muito sutil quando a gente sai da clemência para a murmuração. E é perigoso. Murmurar nesses dias é muito perigoso, porque nos afasta de Deus. E sim, devemos sempre treinar a gratidão, agradecer para o quê? Nos livrar do risco de murmurar. Porque a murmuração esfria. A murmuração nos vê como descontentes. Nos vê como que se Deus não tivesse agindo beneficamente em nós, não tivesse um propósito para conosco, ou assim como o filho pródigo se afastou do pai, porque não estava contente. E quando a gente murmura, a gente sinaliza que não está contente. Então, gente, creio que sim, estamos vivendo dias difíceis, mas mesmo assim, pensando no processo de salvação, não há razão para murmurar, para reclamar. Né? Vamos lá. Eu abri um parênteses bem grande, mas é importante isso, gente. Mesmo em dias sofridos, vamos agradecer. Porque o que é mais importante para nós não é o momento pontual, mas a promessa. E a promessa é: o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. O que nós almejamos é a glória. Então, vamos aguentar firme. Vamos agradecer, vamos exercitar a gratidão para que não nos esfriamos. Não nos deparamos como sendo as virgens que descuidaram do azeite. Então, sim, agradecer é um ato simples que nos conserva, que nos ajuda a conservar o azeite. Vamos lá. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. Tá? E uma voz forte saiu do santuário do lado direito, dizendo: está feito, está consumado. Ou seja, pronto, concluiu-se a obra. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual. Terremoto que desestabiliza, desestrutura, né? Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, como se realmente uma turbulência muito grande desestabilizasse. Ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Desde que há gente sobre a terra. Sobre a terra. Sobre a terra. E não fala dentro da terra, na terra. Há uma diferença de sobre a terra e na terra. Tratando-se de terra, coração, na terra seria no interior do coração. Sobre a terra, periférico ao coração. Digamos que fora. Sim, sobreviando. O que significa isso? Quando está só sobre, coração vazio, não está dentro. Né? Tá. Tá. Como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. A grande cidade. O que é a grande?
Vamos supor que, digamos assim, como ele significou que é a Babilônia? Uma cidade poderosa. Na nossa vida, a nossa altivez, nosso orgulho, o velho homem, se dividiu em 3 partes. Quando a gente morre para o velho homem, quem que vem habitar aqui? Pai, Filho e Espírito Santo. E eu não tenho mais domínio sobre o meu querer. Porque, como diz Gálatas 5:16, o Espírito Santo e a carne, maligno, eles lutam, são inimigos entre si, para que nós não façamos a nossa própria vontade. Então, se o Espírito Santo vem habitar, não sou eu que faço minha vontade. Então, aquela grande cidade orgulhosa, que era vazia, que era movida pela carne, uma vez que perdeu, foi dividida em 3 partes, sendo uma do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estão habitando aqui, porque é bem verdade, se amas a mim, amas também meu Pai. Como que se ama? Fruto do Espírito Santo. Ou seja, eu não lembro certinho, mas quando o Espírito Santo vem habitar em mim, Jesus e o Pai vêm habitar também. A Sagrada Escritura nos fala isso. Eu não estou lembrando a sequência da frase que fala isso, mas sim, é bem concisa a Sagrada Escritura quando o Espírito Santo vem habitar, Jesus e o Pai vêm habitar também. Então se divide em 3 partes, tendo cada qual sua particularidade na vida da pessoa. E recebendo a influência de cada particularidade na vida da pessoa. Né? E esse não é o objetivo? Sim. Ele vinha habitar, quando se fala, tudo está consumado, pronto, acabou, está pronto. Pronto, agora está. Agora sim, é um homem. A imagem e semelhança de Deus. Tá. E caíram as cidades das nações, ou seja, a cidade das nações. Aquelas das nações está pluralizado, ou seja, dividido. Tudo que está, tudo, digo assim, a maioria das vezes, quando está no plural, dá significância à razão do maligno, que ele veio no contexto para dividir e sim, em consequência disso, espalhar. E claro, a pluralidade é por causa da divisão, daquilo que estava subdividido, né? Ou seja, coagido pelo maligno, caiu, deixou de existir. E sim, se viu nele 3 partes, mais uma vez, 3 inteiro, plenitude. Então, essas partes, 3 partes, compunham a plenitude, a completude, a integridade de Deus em mim. Né? Tá. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. Ilhas, aquilo que está no mar, né, isolado lá no mar, mas que sobressai, não está mergulhado no mar. Está cercado pelo mar, mas sobressai, um pedaço de terra lá. É quando eu estou cercado pela malignidade e me contenho lá, tranquilo. Não ligo para isso. Sim, eu sendo envolvido pelo mar, me vejo lá, né? Ou seja, isolado, cercado pelo mar, contente, estável a respeito do meu envolvimento com o mar. Ou seja, a minha deliberalidade para com o mar e a concordância com isso, né? Com o mal, no caso. Né? Tá. Em outra razão aqui, Então, essa minha tranquilidade de estar com o mal deixa de existir. Ou seja, todas as ilhas fugiram. Isso deixa de existir. Quando agora o Pai, Filho e Espírito Santo, não há mais nenhuma razão maligna em mim. Né? Tá.
E os montes não foram achados. Monte, altivez, orgulho. Que também é, sim, uma consequência do mal me usando, né? Ó, e os montes não foram achados. Ou seja, a pessoa se tornou humilde, né? Também desabou o céu sobre as pessoas. Ó, agora, pessoas, tá? Pessoas. Também desabou o céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo. Pessoas, pluralizado. Pessoas, aquelas que foram espalhadas, divididas, coagidas pelo maligno. Ou seja, tanto no contexto escatológico, pessoas, aqueles que até o fim, sim, forem coniventes a ele, sim, aqui são titulados como pessoas. Vamos lá. Grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Tá. Granizo. Essa escritura no Antigo Testamento, Deus, para castigar aquele povo, devastava plantações com granizo. Castigo, né? Grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Ou seja, 33 vezes 10. 3 pleno. Um castigo pleno, completo. Ou talvez o último, né? Ou seja, todo o castigo que poderia recair sobre a pessoa, recaiu. Recairá lá, né? Ou seja, no fim do mal, por exemplo, né? No fim do mal. Semelhantemente, a última praga que veio pelo lá no caso do faraó. E sim, daí ele deixou, né? Claro, depois no contexto de, de revolta dele, em que perseguiu o povo que saía do Egito, né? Mas o mar, enfim, castigou ele, o próprio mar, né? Quem você acha? Quem é que você acha que vai castigar aqueles que estão fazendo mal? A pessoa que está fazendo mal é guiada por espíritos malignos. Quem você acha que vai castigar eles? Espíritos malignos. Depois eu vou ler um outro texto que dá significância a isso. Tá? Vamos lá. Tá. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus. Porque esse flagelo do granizo era terrível. Ou seja, separação do joio do trigo. Aqueles que, apesar da tribulação, quebrantam o coração, clamam misericórdia, recebem misericórdia de Deus e alcançam a salvação. Porém, aqueles que sofrem e mais endurecidos ficam. Separação do joio do trigo. Tá. Agora eu vou só para... Eu vim lendo e meditando, né? Ou seja, todo o processo, tanto no quesito pontual como escatológico, né? Assim, vinculando, por exemplo, como seria um processo pontual naquela razão da mulher adúltera, né? Vamos lá. Agora eu vou lá, um outro texto, um segundo texto, está lá em Lucas 11. Tá, Lucas 11, vou ler do 14 ao 23. Vamos lá. E vou fazer ligação ao texto que li anteriormente e também a da mulher adúltera. Vamos lá. Está intitulado assim, Jesus e Beelzebul. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Ou seja, só vinculando a razão daquele texto da mulher adúltera, ela só falou algo quando Jesus perguntou. Porque no contexto daquela história, ela ficou caladinha, mas só falou algo quando Jesus. E quando Jesus perguntou, ele perguntou algo que a libertou. Ou seja, mulher, onde estão eles? Alguém te condenou? Não, pois eu também não te condeno. Enfim, vai, não peque mais, né? Então, ou seja, a razão dela vir a falar deu razão à libertação dela, né? Ou seja, certo dia, e na verdade, gente, aquele contexto, na verdade, a mulher estava se libertando de muitos espíritos malignos que a conduzia, uma vez que ela já deixou de dar razão àqueles espíritos de adultério.
não fazia mais sentido na conotação de vida dela, ou seja, moída do jeito que ela estava ali. Só tinha uma razão para ela, Jesus. Ou seja, certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, mas alguns diziam, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal, tentando-o, pediam dele um sinal, vindo do céu. Na mesma razão, o escriba fariseu perseguindo Jesus, tentando ele, colocando à prova, né? Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, também daquela mesma forma, sabendo qual era a razão deles, que o alvo deles era Jesus, ou seja, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Vou voltar aqui um pouquinho. Olha. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Vocês quem? Ou seja, aqueles que estavam perseguindo Jesus, aqueles que eram coagidos pela maldade, né? Naquele cenário da mulher adúltera, o mal agiu na mulher, que é consequência do mal, e agiu também através dos escribas fariseus, querendo arrastar em Jesus. Tudo aquilo era o cenário do mal, né? Ou seja, e na verdade, gente, olha, quando se fala aqui, ó, certamente, ó, peraí. E por quem os filhos de vocês os expulsam? Filhos de vocês. O que é filhos de vocês? Vamos supor, as razões deles eram do mal. Aquela mulher era consequência. O que ela estava passando era consequência do mal. Ela era filha do mal. Ou seja, ela era produto ali que o mal fez na vida dela. Porém, aquela mulher a razão dela foi juiz, julgou eles. Qual foi a razão dela? A misericórdia de Jesus. O que seria a razão isso? Aquele momento mais importante em que ela convergiu e ali estava, onde ela chegou aos pés de Jesus. E como pensar que aquela razão julgou eles? Sim, Jesus, com sua misericórdia, julgou eles ao falar, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, julgou eles. E sim, condenou eles, né? E a razão da misericórdia, Jesus absolveu, perdoou e expulsou os demônios da mulher. Entende? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês, porque a razão, né, da mulher, a razão dela quebrantada, humilhada lá, mas aos pés de Jesus, irá condenar aquelas que eles oprimiram, ou seja, as razões dos humilhados ou seja, a razão dos humilhados fará com que os exaltados sejam humilhados. As razões dos humilhados, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo coagidos pelo mal, fará com que aqueles que estão oprimindo sejam humilhados, percam.
Em outras palavras, o mal findará com o próprio mal. A razão do mal é fazer mal a alguém. Se esse alguém está aos pés da cruz de Jesus, essa razão da maldade sobre esse que está aos pés da cruz de Jesus julgará aquele mal, a maldade que está vindo sobre ele. O juiz é Jesus. Ele julga com a misericórdia. A misericórdia é a razão da justiça. Ele absolverá aqueles quebrantados, humilhados, desprezados e condenará os frios de coração, os opressores, os que destilam o veneno da maldade, da crueldade. Claro, a crueldade é direcionada a alguém. Se esse alguém está aos pés da cruz de Jesus, clamando misericórdia, sim, Jesus vai atender. E sim, aquele que está sendo humilhado aos pés da cruz de Jesus será exaltado, como a mulher foi exaltada. E aqueles que estão sendo exaltados, ou seja, oprimidos, serão humilhados, assim como aqueles escribas e fariseus foram humilhados. Né? Então, só conotando aqui como é esse efeito nesses dias e pontual na vida de cada ser humano, a razão da justiça de Deus, que é a misericórdia. Tá, dando continuidade. Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Ou seja, a razão deles mesmos serão juízes de vocês. O fruto que vocês estão fazendo, ou seja, a maldade recaindo sobre esse que está sendo humilhado, será a razão pela qual vocês serão julgados. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, quando ele fala aqui, olha, mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e reparte despojos. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, se você não está com Deus, você não está com Todo-Poderoso, que certamente vai, sim, em um certo determinado exato momento, atribuir o valor do Todo-Poderoso com seu poder. Né? E claro, a sabedoria desses dias estar com Deus. Porque quem não está com Deus vai perder. O que Deus é? É o que Ele nos fala. É o que Ele nos anuncia. Na Sagrada Escritura, principalmente da figura de Jesus. Que é misericórdia, que é amor. Então, se a sua razão é longe da razão de Jesus, é certo que irá perder. Enfim, mas se você busca, sim, intencionar a sua vida com a razão de Jesus, que é se preocupar com o outro, que é não fazer mal ao outro, certamente você vai ganhar. E esse é o meio didático de separação do joio do trigo, assim como lá quando Jesus estava no meio daqueles dois bandidos, a razão de um, a maldade, a frieza, a crueldade, o fez ter um fim diferente da razão do bandido que era misericordioso. E assim também será. Mas o que tem a ver esse título aí? Se mesmo que eu morra, ainda eu acordarei, ainda que eu morra,
amanhã eu acordarei. Enfim, o que é acordar? É tirar a trave daqui da frente. Para tirar a trave daqui da frente, para a gente conseguir ver a luz da graça, para a gente sair dessa cegueira espiritual, tem que morrer para o velho homem, para o orgulho, tem que perdoar coisas imperdoáveis. Enfim, gente, tivemos uma vida inteira. Se não, a prova é para todo mundo. Teve aqueles que passaram o ano inteiro estudando, tudo bem, estão tranquilos. Não vai ser tão dificultoso, mas aqueles que brincaram. Gente, vai ter que amar. E sim, o perdão é sinônimo de amor. E se a ordenança é amar vossos inimigos, sim, temos que perdoar coisas que nos foram atribuídas por pessoas que julgavam ser nossos inimigos. Nós julgávamos que seriam inimigos. Então, sim, o perdão, sim, todos vão ter que passar por essa razão. Seja perdoar pessoas, perdoar razões, perdoar a si mesmo, mas é uma razão intrínseca, uma vez que Jesus nos deu o exemplo. Ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se ele passou por isso, sim, ele deu o exemplo. Ele é o caminho, nós vamos passar. Né? Mas encerra a meditação, né? Vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Porque sim, Tu não nos deixa assim soltos, como um barco ao léu. Tu sempre nos manda alguém a nos socorrer. Uma vida inteira Tu insiste em nós. Tu insiste em nós. Tu, Senhor, vê esperança em nós que nem nós mesmos vemos em nós. Tamanha a sua misericórdia que é infinita. Mas como sabemos, estamos chegando num tempo em que tem um certo dia, e se continuarmos nos afastando de Ti, certamente chegaremos nesse dia perecidos, surpreendidos, ainda cegos. Pai, quantos e quantos predestinados seus ainda continuam cegos? Predestinados filhos seus ainda continuam cegos, depois de terem vivido uma vida inteira, mas sabendo a razão Tua, de infinita misericórdia, sabendo o Teu trato com aquele bandido que sim cometeu crimes, não sabemos o nível, a qualidade, quais crimes, porém estava lá condenado à instância da morte. E nos últimos segundos da vida dele, Tu absolveu e deu a coisa mais importante que uma pessoa poderia ter, que é a salvação. Assim sim vemos a sua infinita misericórdia. E não somente para aquele, mas para todo aquele que em um determinado tempo quebrantaram o coração da frieza, do orgulho, da indiferença. Sabemos que para intensificar, ou seja, a convergência para o quebrantamento de coração, Tu permitiria que passemos por um tempo, sim, tempestuoso, tenebroso, um tempo de fogo nos corações, de quebrantamento de coração, provas como difíceis de perdoar, para a convergência dos Teus filhos para Ti, para a misericórdia, para o perdão, como, por exemplo, aquela mulher adúltera, como, por exemplo,
o bandido naquela cruz. Pai, mas se não fomos envolvidos pela graça do Teu Santo Espírito, somente o Teu Santo Espírito que tem o poder de tocar em nosso coração e converter e mudar realmente, Senhor, o sentido que temos para a nossa vida. Assim, se não for Teu Santo Espírito, para nós é impossível, Deus. Assim, em testemunho, como a profecia de Joel, que primeiro passaria os cavalos pretos devastando tudo, depois viria o cavalo branco, sim, trazendo vida, revivificando, convergindo a razão do cavalo branco para Jesus, convergindo pela razão do derramamento do Teu Santo Espírito sobre a face da terra para reavivar a Tua igreja, que sim, perece, devido à crueldade desse mundo, nas friezas dos corações. Assim, nesse contexto em que estamos aqui, frios, sem perspectiva, sem um norte, sem uma orientação, seguir como se caídos, como ovelhas machucadas, cegadas, perecendo, apenas esperando a morte, se não for o Teu Filho, o bom pastor, através da graça do Espírito Santo, vir aqui tocar em nosso coração e nos converter, certamente estaremos fadados à morte. E em testemunho que Cristo falou, vim buscar todos que o Pai me confiou. Assim, é certo que podemos confiar que onde quer que a pessoa esteja, seja, enfim, nos lugares mais horrendos que podemos imaginar, mas movido pela graça do Teu Filho, que vai buscar todos aqueles que o Senhor confiou, pela graça do Espírito Santo. Sim, assim como Ele fez com o bandido, com a mulher do tudo, irá fazer com muitos. Testemunha isso, ó Deus, conforme o Teu querer. Eu profetizo em nome de Jesus que Teu Santo Espírito seja derramado abundantemente sobre as faces da terra, que perece com essa crueldade, com a dureza de coração, com o efeito que o mal fez com que os nossos corações perecessem. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, profetizo em nome de Jesus que haja, como está lá em Joel 2, que se cumpra a profecia de Joel 2, que haja um grande derramado do Teu Santo Espírito, reavivando os corações, reavivando a Tua igreja, trazendo vida àquilo que estava morto. Sim, suscitando, motivando o velho homem vir a ter vida. É o que eu clamo a Ti em nome de Jesus. Como sempre faço, em testemunho em Romanos 8:26, que o Espírito Santo ora em nós com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos o que orar. Eu não sei a razão de cada qual que está passando, que necessita. Assim, de uma forma, como está escrito em Romanos 8:26, irei aqui orar clamando a graça do Espírito Santo e movido por fé, proferirei gemidos inexprimíveis, palavra que eu não sei o significado, com a razão de que o Espírito Santo, o Teu Pai, esteja orando por você. É o que eu clamo, Pai, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito ore em mim, que irei proferir gemidos inexprimíveis, ore por esses que estão orando conosco. Clamo-te em nome de Jesus. Yeshua mi mamentula kalaria teu imhora morala tuna katorash. Jene kalalure mai miton tan pinosh non duile no nino. Yeshna mai gilat norela no. Nai mi ame kish mishmurala yod na mek mirola batotash. Nor minakimish not. Lek am in nora minotish not dolek anet naitalatas. Amém. Deus abençoe todos, em nome de Jesus, com Deus.